Manu, tudo bem? Obrigada por participar dessa análise psicológica do caso. Primeiro, eu quero pedir que você se apresente novamente para quem não te conhece ainda, por favor. Oi, Gabi, tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer mais uma vez pelo convite. É uma honra participar do projeto Crimes para Dormir. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou a Manuela Parente. Eu sou psicóloga clínica. Trabalho na clínica já desde que me formei. 4 anos, sou formada pela UEM, pós-graduada pela UEL em clínica psicanalítica, então eu sou especialista em clínica psicanalítica. Hoje eu atuo na área clínica com crianças, adolescentes, adultos. Como eu já disse em outra oportunidade, aqui no Crimes mesmo, eu nunca tinha trabalhado com a psicologia criminal, então o projeto veio como uma oportunidade de estudar mais, de conhecer mais sobre o tema, e estou me apaixonando como você. Legal. Manu, pelos estudos que a gente fez e analisando o caso de forma psicológica, é possível descrever algum traço de psicopatia do Jonathan quanto ao assassinato da Kelly? Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero frisar novamente algo que eu sempre friso aqui. A gente não pode dar um diagnóstico para alguém sem nunca ter ouvido essa pessoa. Então, nós não ouvimos o Jonathan, né? A gente ouviu relatos do delegado, a gente viu notícias jornalísticas, mas a gente não ouviu o Jonathan. Então, a gente não pode dar um diagnóstico para ele. Mas a gente tem alguns traços que a gente vai analisando e vai vendo que algumas coisas correspondem. Por exemplo, frieza, crime com requintes de crueldade e com muita frieza. Falta de empatia. O que é isso? Não se coloca no lugar do outro. Manipulação, mentira. Ele mente para atrair a vítima. Então, ele falou para Kelly que a namorada dele ia junto. E essa namorada, acho que nem existia, né? Não, ela nunca existiu. Ele tem uma ação muito bem preparada. Ele planejou esse crime. Não foi ali uma circunstância que ocorreu, ele estava de carona e aí deu na ideia de fazer o crime. Não, ele preparou esse crime. Outra coisa, no primeiro momento ele negou. Então ele não confessa de primeira, ele nega o crime. É um crime muito cruel. Chocou muita gente, né, no país, quando ficamos sabendo disso. Então, é uma ação com muita crueldade, a forma como ele abusou dela, amarrou ela, colocou a cabeça dela na água. Então, muita crueldade mesmo. E uma informação que nós obtivemos, né, Gabi, do próprio delegado, é que ele tinha um discurso muito bem orientado, muito coeso. Então, mostra que um perfil muito mais compatível com a psicopatia do que talvez com uma psicose, que está envolvida com delírios, que não tem noção da realidade. O Jonathan tinha noção da realidade, sabia que tinha cometido um crime. Então, ele tem aí um discurso muito coeso. Enfim, não mostra negação com a realidade. Poderia ser qualquer mulher ali, inclusive, não só a Kelly. A Kelly foi pega pelo acaso, né? Ela estava talvez na hora errada, no lugar errado, né? Quando ela ofereceu essa garota. Então, é isso. Todos esses traços, frieza, falta de empatia, manipulação, mentira, essa ação extremamente bem articulada, tudo isso são dados que nos trazem para uma possível psicopatia. Manu, quando a Kelly morreu, foi dia 1º de novembro de 2017, o caso repercutiu nacionalmente, né? Apesar de ter, como o delegado frisou, eles saíram de São Paulo, mas o crime aconteceu em Minas Gerais. Porém, até eu mesma não percebi que quando o caso aconteceu e foi divulgado, as pessoas, nossa, que triste, ela foi assassinada, foi um latrocínio, mas talvez não só isso, né? O Jonathan, ele, como você disse, como ele pode ter traços de psicopatia, não era um simples latrocínio que ele queria fazer mal, né? Ele queria machucar. Sim, possivelmente ele é portador de um transtorno de personalidade. E aí, eu acho que todo o contexto do crime, né? O fato dele ter estuprado, o fato dele ter amarrado a Kelly, o fato dele ter premeditado todo esse crime. Então, tudo isso mostra que não foi um simples latrocínio. Um simples latrocínio teria apenas matado ela, mas ele estuprou, ele amarrou, ele colocou a cabeça dela na água, causar um sofrimento mesmo. E por que muitas vezes não se pensa sobre isso? Existem 2 aspectos. Primeiro de tudo, não existe um psicopata igual ao outro. Então, os psicopatas são diferentes. Ou seja, não tem assim um perfil, o psicopata é isso, então o Jonathan é isso. Não, são alguns traços que a gente vai analisando que correspondem. Não dá para identificar assim, batendo o olho mesmo, né? Precisa ser feito um estudo.
Outra coisa, o fato de ter sido um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ele também prejudica essa análise do ponto de vista jurídico. Porque ele matou e ele roubou alguns pertences dela, do carro ali e tudo mais. Então, dificulta muito do ponto de vista jurídico. E tem um segundo ponto, que é a justiça brasileira não está preparada para lidar com crimes cometidos por pessoas que têm transtornos, por doentes mentais, né? O sistema jurídico brasileiro não está preparado para isso. Então, a gente não tem estrutura para tratar o louco, o doente mental, a pessoa que tem um transtorno. Então, por isso, muitas vezes passa batido e não é analisado a fundo. Quais traços, por tudo que você leu, por todos os dados, quais traços que é possível identificar na psicopatia do Jonathan? Porque, por exemplo, por que ele colocou a cabeça dela na água? Só a cabeça dela, sabe? Isso me intrigou bastante. Na verdade, o psicopata, ele quer manter um controle sobre a vítima. Então, exercer um controle mesmo. Ela foi encontrada, né, sem as calças dela estavam a metros de distância, muitos metros de distância do corpo. Ou seja, é uma situação de humilhação mesmo, né? Então, nesse crime, tem vários aspectos que nos podem trazer para uma possível psicopatia. A mentira, o estupro, essa situação de estar mesmo numa situação de vulnerabilidade extrema, amarrada com a cabeça na água. Ela estava extremamente vulnerável. Os psicopatas geralmente cometem crimes contra pessoas em situação de vulnerabilidade. Crianças, mulheres sozinhas, né? Essa era a situação da Kelly, ela estava sozinha naquele carro. Exatamente. Outra coisa que me chama muito a atenção, o Jonathan tem envolvimento com outros crimes, ele era foragido da justiça. O psicopata, ele tem o gozo, o prazer em ir contra a lei. E ele não aprende com possíveis punições, né? Então, ele já tinha sido preso, né? Já tinha recebido uma punição e não adiantou, continuou cometendo crimes, né? Foi lá roubar o carro dela, estuprou, cometeu tudo aquilo com ela. Então, o que acontece? É isso, é envolvimento com outros crimes. A maioria dos psicopatas, né, já tem envolvimento com outros crimes. Então, nesse caso, ele se envolveu em 2 crimes, que foi o roubo, foi o estupro, foi, na verdade, 3 crimes. Homicídio, né? Aliás, estupro, receptação, foi bastante coisa. Estupro, receptação, homicídio, inúmeras coisas. E ele já era foragido da justiça, que ele estava preso por tráfico de drogas, né? Se eu não me engano, né, Gabi? Ele tinha saído da cadeia em março e cometeu o crime em novembro. Segundo o segundo delegado, ele tinha sido preso e tinha saído aqueles benefícios de cadeia e tudo mais. Ele tinha saído por certo tempo. Então, foi nesse período de saída dele que ele cometeu o crime. Sim, então é isso, é mais um traço da psicopatia, envolvimento com outros crimes, não aprender com as punições e repetir novos crimes, então é um traço bem gritante também da psicopatia. Manu, a gente pode considerar o Jonathan um maníaco? Maníaco é um nome popular que as pessoas deram para psicopatia ou para uma estrutura perversa. Pensando na psicologia, maníaco é outra coisa. A gente fala de episódios maníacos. A mania, ela faz parte do transtorno bipolar, quando a pessoa alterna estados de euforia, de agitação, que seria o estado de mania, contra um estado depressivo. Então, para nós psicólogos, para psicologia, para psiquiatria, maníaco não é isso que o Jonathan é. Mas, no sentido popular, as pessoas chamam de maníaco quem comete esse tipo de crime. Então, maníaco nada mais é do que nome popular para psicopatia. Psicopatia é um termo psiquiátrico e jurídico. Na psicologia e na psicanálise, que é a minha abordagem, que é a teoria na qual eu sou especialista, a gente chamaria de estrutura perversa. Entendi, ótimo. Manu, mesmo sem conhecer a Kelly, apesar do delegado ter dito que ele tinha vários amigos em comum com ela, inclusive a mãe dele, a mãe do Jonathan, morava em Itapajipe, que era a cidade onde o namorado da Kelly morava, que era a cidade de destino. Mesmo sem conhecer ela, ele planejou todo esse assassinato.
ele poderia fazer com várias mulheres o que ele fez com a Kelly, mas infelizmente, como a gente comentou, lugar errado, hora errada. O delegado comentou que ele entrou em contato com várias outras mulheres antes de conversar com a Kelly. Então, assim, essa raiva, ele demonstrou uma raiva pela mulher, pelo corpo feminino, ao amarrá-la, ao deixá-la com a cabeça na água. Isso demonstra algum tipo de rancor pela pessoa mulher? Mais um indício de psicopatia? Eu acho que a gente não pode afirmar um rancor pela pessoa mulher. A gente tem que olhar para um outro viés. A mulher é uma presa fácil, então a mulher ela tá sempre num estado mais vulnerável. Eu acho que esse crime tem que ficar de alerta aqui no canal para todas as mulheres. A gente não pode se colocar em alguns tipos de situação como a Kelly se colocou. Infelizmente, a gente corre um risco muito grande. Então isso precisa ficar de alerta aqui. Mas eu não vejo como uma raiva contra o feminino. Eu vejo como nessa estrutura perversa dele, talvez ele se satisfaça sexualmente subjugando essas mulheres mesmo, estuprando, fazendo sexo à força, tudo mais. Então, a mulher é só uma via para o gozo dele. Então, eu não sei se é uma raiva pelas mulheres, mas é uma via pela qual ele consegue obter satisfação. Diferente do Ronis, que é o maníaco da torre, que tinha raiva pelo feminino, né? Por toda a história da mãe, etc. Não sei se pelo feminino, ele não fez mal pra esposa, ele não fez mal pra ele filha, tinha raiva pela mulher prostituta. Isso. Exatamente. Ele tinha não sei se raiva, mas ele tinha um trauma das mulheres prostitutas. Que tem a ver com a história de vida dele, da mãe que era prostituta, que foi morta. Agora, talvez se a gente conversar com o Jonathan, talvez a gente descubra que ele tem algum trauma com o feminino. Mas não tendo nenhuma informação desse tipo, como a gente tinha do Ronis, então a gente não pode afirmar isso. Mas o que eu posso afirmar a mulher era a forma que ele encontrou para executar os seus desejos mesmo, para chegar no gozo, no prazer. Manu, então tá bom. Muito obrigada pela análise do crime de hoje. Apesar da gente não ter muitos dados, eu acho que ainda assim foi muito de muita ajuda e muito explicativo tudo que você falou. Então eu te agradeço por mais uma vez fazer essa análise aqui no Crimes para Dormir e espero que venham outras análises psicológicas. Eu que agradeço, Gabi, pelo convite. É um prazer para mim contribuir com crimes e que venham os próximos. Obrigada. Até mais. Até, tchau. Tchau, tchau.